Olá, façamos a leitura hoje dos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Números da Bíblia Sagrada. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo o leproso e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher, os lançareis fora do arraial, os lançarei, para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatado a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fará expiação. Semelhantemente, toda obra de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, que trouxerem ao sacerdote, será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. A prova da mulher suspeita de adultério. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará oferta por ela, 1/10 de efá de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se alguém contigo se deitou e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição. E o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Misericórdia. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições no livro
e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a mulher amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mulher da mão, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. E depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado e o contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher, se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Amém, aleluia, glórias a Deus. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier um espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. A lei do nazireado, lei do nazireado. Números capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça, e ao 7º dia rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E fará propiciação por esse que pecou no seu corpo. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e, para expiação da culpa, trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de 1 ano, em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha para oferta pacífica. E um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorrões asmos untados com azeite, como também sua oferta de manjares e as suas libações.
E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmos. E o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e um coscorrão asmo e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto, que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Números capítulo 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes, um carro e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e os levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto.
um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Nazon, filho de Aminadab. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Isacar. E pela sua oferta, ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata, do peso do 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Zedeu. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeu. No quinto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. E uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde.
A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e para sacrifícios pacíficos. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9º, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezé, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezé, filho de Amizadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Assé, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado e, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali, Airã, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto.
um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar, feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi de 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro, cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros 12, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Aleluias, glórias a Deus. Deus é perfeito. Que o Senhor nos guarde nesse dia de hoje. Assim concluímos a leitura dos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Números da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.